Não, ué. Só abrir a boca. Não. Bem batidinho dá. E aí, Zé? Ô, Venoca do meu coração. Depoimento da nossa viagem. O que você espera da viagem hoje? Como sempre, nossa viagem é sempre 10. Eu sei, Daniel, começando os trabalhos já cedo. Então, espero não ficar muito tonto. Na verdade, a gente tem um ciclo em torno da cidade com chácaras de lazer. Hoje, a tendência dessas chácaras de lazer é pro lado das represas. Valorizou mais, né? Mas há 20 anos atrás, aqui teve vários loteamentos para chácaras. Tem algumas mais nobres, né, como é o caso do Eldorado. Tem outros outros loteamentos de chácara mais pobrezinhos. Né? Mas foi uma tendência também dos anos 90, essa ampliação da área por chácaras. Nós estamos atravessando agora o anel viário, que vai ser uma obra muito grande, né? Porque vai sair lá na saída na 365. E o Cerrado parece que está bonitinho ainda por aqui. Nós vamos dar uma paradinha. Não dá para a gente parar nessa estrada, porque ela é muito estreitinha, não tem acostamento. Nós vamos tentar dar uma paradinha no Vale do Tijuca, tá? Porque o Tijuca é um rio importante, e aí vocês vão ver o Tijuca no comecinho dele. Nós vamos atravessar o Tupanga. Hoje, a universidade tem uma reserva aí, que é a reserva do Panga, porque o Panga atravessa essa área da reserva da universidade. Está muito arrumadinha a reserva da universidade e o Zé Maria vai conseguir pra gente, não estou brincando. Mas vai na hora da gente fazer um trabalho de campo na reserva, tá? Nós nunca fizemos. E agora voltou para cá uma amiga minha, Marilena, ela já levou os alunos do Panga. Então vai ser legal a gente pedir para ela ir um dia com a gente, porque ela disse que está muito arrumadinho. Ela ficou 10 anos fora e gostou muito do que viu. Então, olha, a questão de granja, chácara de lazer, de ampliação da malha urbana, tudo isso está relacionado a essa condição da cidade, tá? Que é uma coisa interessante para se estudar quem for fazer um trabalho de geografia urbana. Olha, vou deixar vocês olhando a paisagem, nós vamos passar vários vocês vão ver a importância da rede de drenagem no Cerrado. E nós estamos aqui num lugar aqui bem legal aqui da região aqui é uma confluência aqui que dá para ver duas realidades. Primeiro aqui do lado aqui tem um assentamento da reforma agrária aqui do INCRA, chama assentamento Tangará, tem 230 famílias assentadas ali. É uma área da antiga SEAB, uma empresa de reflorestamento ambiental de eucalipto daqui da região. Eles ainda têm áreas aqui de eucalipto aí para frente aí. A fazenda foi desapropriada porque eles tinham indícios de trabalho escravo e também de poluição ambiental com chumbo, níquel, algumas outras coisas que eles usavam para o tratamento de madeira. São 230 famílias assentadas aí. É uma área que teve muitos problemas, eles estão assentados, mas até hoje não tem um processo legitimado totalmente pelo governo, assim, com todos os tramites legais que o governo exige para se formar uma área de assentamento totalmente legalizada. Aqui é uma área que ainda não está totalmente legalizada e é um dos processos de reforma agrária mais antigos do Brasil, já estão indo para 11 anos que a área ainda não foi totalmente regularizado. Os trâmites com o INCRA aí, com o INCRA aí não foram todos resolvidos, porque o pessoal que foi desapropriado tinha muito eucalipto na área da fazenda, as pessoas que foram assentadas, eu não digo bem se foi um roubo ou o que é que foi, tiveram anseio de cortar parte dessa madeira e vender aí por si próprio aí, e outras coisas. A madeira era de propriedade do governo, e aí que está uma briga aí na justiça, aí já está com uns 11 anos isso aí. E aí aqui do outro lado, aqui, estão vendo uma área aqui, uma chapada aqui, se foi uma chapada, não sei o que eu digo. Não chega a ser uma chapada, né? Uma área aqui do outro lado é de um grupo de empresários
Eu não sei bem se eles são daqui de Uberlândia, eu me lembro que tem alguns que são de São Paulo, tem gente aqui do Brasil inteiro que é envolvido nisso aqui. É uma área da agropecuária chalé, que ainda é uma parte. Eles trabalham com tecnologia de sementes para pastagem para gado. Esse trabalho deles aqui é reconhecido no mundo inteiro. Uma vez por ano eles fazem aqui um encontro aqui e reúnem agropecuários do mundo todo para expor novas tecnologias de pastagem, etc. e tal, sobre gado, leite, corte, e é isso. A Ângela vai falar alguma coisa aqui. Os assentados ganharam que tamanho de lote? Os Mônica? Mônica? Qual que é o tamanho da área ali? Que cada um de cada lote. 5 hectares. 5 hectares. Mas o total... É uma fazenda grandona, né? O total da área da fazenda é 1.500. A área total da fazenda é mais ou menos uns 1.500 hectares. Tem muitas reservas grandes dentro da fazenda, muitas represas, muitos cursos d'água. Aqui nessa região, gente, da região do Prata, predominam as grandes propriedades. Essa propriedade do Tangará, que foi, depois se transformou num assentamento, era uma fazenda de 1.000 e tantos hectares. Aquela fazenda que nós visitamos, principalmente o pessoal do 6º período, nós fomos no Douradinho, logo aqui atrás, ela tem 5.000 hectares. Então, para vocês terem uma ideia, são grandes propriedades. Né? Eu queria que vocês observassem a paisagem e a gente tentar relacionar, tentar identificar as formas de relevo, né, que a gente vê aqui, né, a geologia. Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa, depois a Sueli também vai querer falar. Então, essa região aqui indo por Prata, de Uberlândia por Prata, a gente chama que é uma região que não é um topo de chapada, né, como nós temos lá no Alto do Uberabinha, que lá as altitudes estão em torno de 950 mil metros. Aqui as altitudes já estão na média de 800, de 700 a 850 metros. É uma superfície aplainada, mas já bastante rebaixada. Então, aquele chapadão que nós temos no Alto do Uberabinha é uma superfície mais original e essa aqui já foi mais trabalhada pela erosão. Mas se a gente olhar, são feições que lembram também, fazem parte do relevo tabular, né? A superfície é extremamente plana, levemente convexa e os vales estão se entalhando agora, estão se instalando, estão trabalhando essas superfícies. Nós ainda temos as veredas, né? Aqui as veredas predominam nessa unidade que a gente chama de medianamente dessecada, que a Claudete denominou assim. Lá no topo nós temos as áreas elevadas de relevos planos. Aqui nós temos as superfícies medianamente dessecadas. Então o relevo que é de chapada. É um relevo tabular, não chega a ser uma chapada, mas é um relevo de colinas planas, nós podemos denominar assim. Tá? As veredas, elas predominam aqui nessa região. Se você pensar lá no topo do Uberabinha, onde nós fomos, nós não temos as veredas. Lá nós temos as lagoas, os covoais. Aqui nessa estrutura medianamente dessecada, as veredas predominam. Você não vai encontrar covoal aqui, tá? E sim as veredas. Muitas vezes a vereda está associada já a uma mata de galeria. Então, quer dizer, é uma evolução da vereda para uma mata futura. Então os vales estão entalhando essa superfície. Quando o vale entalhar um pouco mais, a vereda desaparece e a mata de galeria que vai predominar. Então é uma região que está em transição, né? O relevo está sendo trabalhado pela erosão. É uma área onde os processos erosivos são intensos, pela característica do solo. Se vocês passarem o pé, vocês vão ver que esse solo, a maior parte dele é areia fina. Então, a consistência e a resistência à erosão é muito pequena, tá? Então, são áreas onde nós temos as grandes vossorocas, mais de 300 vossorocas só na bacia do Douradinho, para vocês terem uma ideia. Isso já foi mapeado e depois até a gente pode parar numa vossoroca, né, Silvana, que tiver aí para frente, para vocês. Eu quero fazer um perfil de solo, às vezes a gente faz lá na vossoroca, então. Tá? Mas no final do semestre eu quero levar vocês também para visitar uma vossoroca, para vocês conhecerem mais. Então o que predomina aqui? A vegetação natural, gente, dessa região era o cerrado. A gente tem um maciço florestal bem preservado aqui de cerrado, propriamente dito, bem aqui à nossa frente. Mas atualmente essa bacia ela é intensamente ocupada com pastagens, geralmente pastagens degradadas pela característica do solo. Aqui qualquer pisoteio, né, do gado se transforma num suco para a água, tá se
escoando e já começam as ravinas e as vossorocas. Então, são pastagens, o solo é muito friável e a gente tem também eucalipto aí na frente, né? A silvicultura, como o Silvano falou, na Tangará também tinha muito eucalipto. Aqui na frente a gente tem também um maciço que a gente chama de floresta homogênea, o eucalipto, né? Mas a Sueli até chamou atenção, a cana já está chegando, né? A gente já vê cana por aí. Então, a tendência é qual? Substituir a pastagem degradada, nessas pastagens mais antigas, que predominam daqui até no Prata, pela cana-de-açúcar, tá? Aqui é uma região que tem, a soja também chegou em alguns locais, mas o que predomina mesmo é a pecuária, né? A pastagem, tá? Ali está o córrego Douradinho, se vocês verem, tem uma extração de areia logo aqui embaixo, tá? Não sei se está dando para vocês verem. O Douradinho tem uma outra extração de areia ali, que é do Sem... Eu acho que o Sem Terra uma vez foi pedir para eu licenciar, eu acho que são essa extração acho que ainda é do Sem Terra, alguém ligado com o Tangará. O Douradinho, ele é um curso d'água que carrega muitos sedimentos. Por quê? As nascentes dele estão no entorno de Uberlândia, ali próximo à Morada Nova, ali próximo da Petrobras. E essa região, né, as formações superficiais são extremamente erodíveis. Então o Douradinho carrega todo esse sedimento. Esse é um córrego. Então é um ribeirão, né, ele é grande, ele deságua no Tijuco, tá? E é onde a gente tem a maior parte das vossorocas concentradas aqui nessa região. Então o relevo tabular nós não vamos ver daqui de Uberlândia até no Prata. Tá, mas vocês vão ver as encostas suavemente convexas, os vales começando a ser entalhados, diferente de um chapadão, né, de um relevo propriamente tabular. Tá? Isso nós vamos ver lá no Prata. Nós vamos ver os residuais. Os residuais. Nós vamos ver as mesas, né, que sobraram. Tá? Lembrar o seguinte, que essa área foi a área tradicional da entrada, então, dos primeiros desbravadores aqui da área do Cerrado. Por isso o predomínio da grande propriedade. De um lado isso e de outro lado esse tipo de natureza, né? Bastante água, a facilidade de pastagem, isso daí favoreceu nesse início de ocupação a pecuária. E a agricultura de subsistência era feita para arroz e feijão, a mandioca. Era uma agricultura simples, só de subsistência. Bom, o que vem acontecer? Lá no alto da Chapada, a substituição foi pela soja. Porque a soja altamente mecanizada, ela quase não chegou aqui nessa área. Aqui que se manteve a pecuária. E agora, a pecuária, nesses pastos degradados, vai ser substituída pela cana. A cana vai se dar bem aqui. Porque a mecanização também vai ser feita, a cana gosta de baixa declividade, então a cana não vai em áreas de declive muito acentuada, porque a tendência é a colheita ser mecanizada e você não ter queimada, porque agora a situação ambiental vai ficar de cima da cana nessa região. Então no Prata já tem usina, já tem duas, aqui já tem 3. Campina Verde, tá? Então olha, vocês vão assistir daqui para frente essa área, essas pastagens sendo ocupadas pela cana. A gente já viu lá atrás. Já viu. Olha, tá, é só a gente dar uma olhadinha aqui no horizonte. Olha lá, cana já colhida, cana para ser colhida. Bom, uma coisa interessante das vossorocas é que eu fiz uma pesquisa nos jornais, porque eu ficava intrigada com as vossorocas do Douradinho, dessa área, Córrego dos Macacos, Douradinho, essa área com muita vossoroca. Então, o vossorocamento foi um processo aí de início meio que natural, sabe, Ângela? Não é antrópico. É a própria natureza, acelerou depois. Mas uma coisa que acelerou as primeiras vossorocas foi a divisão, os valos de divisão de propriedade. Então, na década de 1920, mais ou menos, entre 1920 e 1930, eu vi uma série de artigos de jornal, que eu fiz pesquisa para ver essa história aí, em jornais da época. E tinha uma série de artigos falando das vossorocas. Já existiam. Né? Quer dizer, as vossorocas, elas já existiam. As e eram aéreas também que a gente tem antigas. As fotografias aéreas da década de 60, elas já estão lá. Então, quem primeiro faz um trabalho aqui, que depois a professora Claudete nomeou, mas foi o projeto Radan.
que faz o mapeamento dessa área e que chama essa área aqui de relevo mediamente dissecado. Aí a Claudete pegou a nomenclatura do Radan e fez para o município de Uberlândia. Então é a maneira que a gente classifica o relevo. Né? Mas quem faz um primeiro estudo aqui mais elaborado, com imagem, é o projeto Radan na década de 70, que vem para cá e faz um mapeamento dessa área aqui, que é a Folha de Goiânia. Né? Mas as vossorocas existem lá desde 1900 e alguma coisa, no início do século XX, tá? Mostrando o quê? Que esses solos são frágeis, que esses solos não resistem à própria natureza. Outra coisa, porque a gente não falou da geologia, né, Cílio? Mas a geologia aqui é a mesma que sempre, quando a gente viaja aqui por perto, nós estamos numa bacia sedimentar, então as mudanças são poucas, né? Então nós estamos nessa área mais superficial, o Marília está presente, a gente tem uma cobertura que a gente chama, é um material diferente, que eles nomeiam cobertura detrítica e laterítica, mas é o Marília, né, que está presente aqui, descendo lá para o Tijuca, a gente vai já ver a formação Serra Geral, os basaltos vão aparecer no Vale do Tijuca. E eu acho que aqui não é nem uma Marília, viu? Né, é a formação adamantina. Isso é uma controvérsia, né? Porque você não tem o calcário aqui. Mas nas vossorocas, quando a gente tem vossoroca... Mas a vossoroca está abaixo, a Marília está abaixo. Aqui, em cima está o adamantina. O adamantina eles mapeiam a partir do Boa Vista para lá, assim, nos mapeamentos. Mas eu não concordo, sabe por quê, Ângela? Porque o Marília está abaixo disso daqui. O adamantina geralmente... A Luiz Carlos falava que aqui tá a nossa região aqui passava por uma área quase que de uma transição da você vê alguns lugares as duas formações. Porque o adamantina é arenoso, mas ele não tem o cimento. Nós estamos no Latossono, vamos ver se vai para frente. A Ângela vai fazer um perfil. Eu vou observando ali para ver se encontra uma porque foto. Os mapeamentos, ele tem razão. Você lembra da adamantina? Eu falei para vocês que uma Campina Verde, ele já aparecia. Ele é bem diferente do Marília. Ele é bem diferente do Marília. Então, para Uberlândia, eu mapeei com o nível topográfico. No nível topográfico mais alto, você tem o Marília. Mas no nível, como um resíduo, que nós vamos encontrar lá no Prado. Nessa faixa aí de 800 metros, toda a cidade está na Adamantina. Então eu e o Luiz fizemos a análise na época e não encontramos cimento calcífero. Em compensação, na vossoroca ali do aeroporto, eu estava na vossoroca do Marília. A vossoroca... O Marília está presente também, ele no douradinho. Né? Aqui, mas na parte de baixo. É um pouquinho abaixo, tem 80 centímetros desse material, que geralmente ele é mapeado como essa cobertura, não é como Marília, e depois o Marília por baixo. Mas aqui em cima, para mim, isso daqui, porque não tem cimento, sabe? Essa cobertura, o Marília, nós vamos ver lá no Prata, ele é bem característico, ele vai ter... Ele é rosado. Ele é rosado, ele vai ter o cimento. Aí vocês põem então a interrogação, o que chama de cobertura detrítica pode ser o Marília, porque a nossa área é pouco estudada do ponto de vista da geologia. Barbosa, Azul, né? Então, mas é uma geologia geral. O Feltran diz que isso é do Marília, o Luiz me chama. Mas o Feltran é porque estava a fase do Queiroz. Essa discussão, né? Essa discussão. Então, é uma... O Luiz já não concorda. E o Feltran já fala que sim, o Azul já acha que não, e aí fica aí. Mas o que a gente tem certeza é o Marília, tá? Que nós vamos ver lá em cima. Essa daqui, pra mim, é o Adamantina. Às vezes na vossoroca que nós vamos parar, pode ser que o Marília esteja. Vamos ver. Vamos ver. Vamos achar. Então, Marília, a deposição dele está relacionada com uma época de chuvas torrenciais, né? Às vezes carreavam sedimentos sem muita seleção. Então a gente tem sedimentos mais grosseiros, sedimentos mais finos. Depende do tipo de chuva, né? Da época. Então chuvas torrenciais. Minha machadinha não está dando muito, né, Silvânia? Porque isso aí a gente está do martelo geológico, a gente não tem. Tá? Então, tem pouco ferro, por isso que ele tem essa cor pouco vermelha, né? Um vermelho mais claro, diferentemente do que a gente tem acima. Se o Silvano subir um pouquinho, o material já é bem mais vermelho. Silvano, cuidado, né?
Vê se você consegue. Dá uma cavocadinha para ver que cor que o solo tá. Olha, aí vai cair. Esse aí já é outro. É, já é outra. A Sueli falou da Adamantina, mas é uma coisa controversa, certo? É, as literaturas que eu li já não concordam. Ela é daquela linha que concorda. Não, é parecido, né, Silvana? Não, mas tá mais vermelho. É. Porque tá escaneando. E a qualidade desse solo aqui, né? É um latossolo, vocês estão vendo? O perfil é bem desenvolvido. Pena que a gente não consegue limpar para a gente fazer o perfil aqui, mas é um latossolo. Gente, nessas áreas planas, como nós estamos aqui, vai predominar os latossolos. Tá? Ah, mas tá mais vermelho. É, a diferença, tá vendo? A diferença de cor, ó. Né? A composição, a quantidade de ferro é bem maior desse pacote que está acima para esse pacote que está aqui embaixo. Tanto a mais diferença vermelho. de cor quanto a textura Quanto a também. textura. Então, aqui tem uma diferença, a gente chama isso de descontinuidade. A geologia que está aqui é uma, o que está acima é outra. Né? Vocês estão vendo os seixos? A Carol está perto dos alinhamentos de seixos. Ó. Tá material de diferentes granulometrias, maiores, menores. Então, isso é característica do Marília também. Tá? Em Perópolis, Luiz Carlos fez isso com a gente. Tem um pouquinho de quartzo, eu tenho uma lupa ali também, tem quartzo. É só um pedacinho. Que isso aqui, amor? Então, esse nós vamos levar. Amanhã todo mundo vai ver. Só fazer o teste pra gente comprovar pra vocês que isso daqui é o marinho. Tá? Aí qual que é o teste? A gente pingar um ácido clorídrico. Aqui a gente está em cima do morrinho, né? São os seios de moça, são pequenas estruturas que restaram depois de um intenso processo de erosão aqui nessa região. Né? Então, quando eu falava na sala de aula em Morro Testemunho, ficava difícil, né, mostrar para vocês no desenho. E o seio de moça é o exemplo típico de dois morrinhos testemunhos. Na verdade, para ter um morro testemunho, a gente tem que ter uma superfície mais resistente no topo, né? Isso. Que é esse carbonato que vocês estão vendo, parece casco de burro, certo? O Marília está todo cimentado, certo? Então, isso é que proporcionou essas estruturas Que tipo de rocha que é essa? É o arenito Marília. Então, é sedimentar. Sedimentar, da bacia sedimentar, a última deposição, né? O Marília foi a última formação a ser depositada, né? Do grupo Bauru, tá? Fora isso, o que nós estamos vendo? Né? O cerrado, então a vegetação natural de todo esse local é o cerrado, tá? Já bem desgastado. Porque ele foi desmatado, foi retirado para a implantação das pastagens, tá certo? A gente tem algumas superfícies mais aplainadas lá embaixo. Se nós observarmos, a gente tem as colinas suaves, como eu disse, não chega a ser um chapadão ou uma chapada, mas são relevos levemente convexizados. Os cursos d'água, nós temos uma nascente bem ali onde está aquele maciço florestal mais verdinho, vocês estão vendo? E o curso d'água está ocorrendo uma grande erosão das bordas, vocês estão vendo? Parece uma ravina descendo. É o curso d'água que nasce ali. Aonde? Ali, né? Ali também, todas essas áreas mais verdes, a gente chama isso de grota. Né? São os anfiteatros de nascentes. É muito comum no cerrado. Mesmo que é um anfiteatro? O anfiteatro é uma região mais rebaixada, tem uma forma arredondada, onde geralmente ocorrem as nascentes, né? As fontes de água. Em forma também de um anfiteatro, Em forma de anfiteatro. Tá? Então, se a gente olhar no horizonte, a gente não vê nada que se destaca como esses dois morrinhos. Quer ver? Vocês olham em torno, tá certo? Então, eles são testemunhas, por isso eles estão testemunhando uma época muito anterior a essa atual. Verdade. Tá certo? Eles são de outra época e eles resistiram por Então muito essa formação aqui é muito antiga. tempo. É antiga, é do final do Cretáceo. Cretáceo já É é de cento e poucos milhões. Paleozoico? Não, é da Mesozoico, final do Mesozoico, início dessa era mais atual, que é o Cenozoico. Tá? Aqui a gente tem o uso do solo. Se a gente observar, o que a gente está vendo? Pastagem, tem um cafezal ali na frente, tá?
as canas vão chegando, tá? Basicamente, pastagem, certo? Ali também a gente tem uma superfície mais aplainada e um vale sendo elaborado, né? A gente teve, aqui também um exemplo típico do recuo paralelo das vertentes. Os dois seios de moça representam o quê? Antigas superfícies de erosão e o vale ele é achatado no fundo. Isso só é possível num período seco pronunciado, onde essas vertentes vão passando por recuo paralelo, tá? Como a gente viu lá na sala de aula, quando vocês estudaram geomorfologia 1. Seco e frio. Qual é Seco que cai? e frio. Tinha essa É Alquinho, né? O Davis, Lester Finn. Tá? Então os vales, eles ainda não são entalhados, ainda tem esse caráter de fundo chato, né? A gente vê o vale está se instalando lá bem no centro, mas você tem toda essa superfície aplainada que evidencia esse período seco, né, pronunciado. Ah, obrigada. Não, mas podia ter lá no Cristo, eu vou... Tá, obrigada. Parece que estão... Esse é o Marília, parece que estão cimentados, não parece? E elas estão dando a impressão que estão oxidando. O que é aquilo? É o carbonato de cálcio. O Marília, ele é muito rico em carbonato de cálcio. E ele se precipita. O carbonato, com a água, ele reage, né? E ele é dissolvido. É na análise granulométrica, né, que vai Sim, fazer. então o Marília é o famoso casco de burro que o pessoal fala aqui na região. É o Marília como se fosse cimentado pelo carbonato. Mas não tem nada a ver com as tapiocando aqui, não. Não, porque lá é ferro precipitado. Aqui, Como é que chama aqui lá? É as lateritas, né? Não tem nada a ver. Aqui nós temos um afloramento do arenito Marília carbonatado, tá? O que é, já? E aí eu queria que vocês olhassem também, observassem bem, a gente já tem bastante erosão por aqui. Se vocês olharem, a gente tem muitas ravinas, tem uma vossoroca lá na frente, olha, imensa. Tá, lá na frente, aí tem outras vossorocas aqui também. O vale fluvial, vocês estão vendo um riozinho que corta ali? A gente vê só o esbarrancado, a gente não vê o curso d'água. É uma ravina, né? Está tendo erosão das barrancas fluviais. Tem algumas nascentes também, bem aqui, ó, que já estão em processo de vossorocamento. Ali, né? Você já disse depois isso outras vezes, mas gostaria que você repetisse para nós. Quando tem o cascalho, é uma evidência de que mesmo? A gente tem as stone lines, que são linhas de pedras aqui na região. Quando nós encontramos uma stone line, o que é? É um alinhamento de pedras. Você tem seixos redondos no barranco, às vezes você faz uma O que travagem. eu falo é se já foi fundo de mar, esse negócio. Nesse caso aqui não. Esse material foi depositado em mares rasos com chuvas torrenciais. Então chuvas que traziam todo esse material. Se vocês olharem, tem cascalho de todos os tamanhos possíveis. Então o material não foi selecionado. Isso significa o quê? Que na época da deposição a gente tinha era um ambiente raso com muita movimentação. Então isso é dado pelas chuvas torrenciais. Se você tem uma deposição de material fino, você vai ter isso onde? Nos mares profundos, onde a água é calma, né? O material fino tem como se sedimentar. Então, quando você vê material grosseiro, assim, você já pode relacionar com essas chuvas mais torrenciais. Nós temos fósseis nesse marinho, nesse pacote. Nós vamos lá no barranco dos fósseis daqui a pouco. Quem sabe vocês vão achar um osso de dinossauro? Da outra vez nós achamos 2. Eles estão lá na cartória, tá? Quem sabe dessa vez? Achar um ovo assim. Eu quero achar um baú, um tesouro. Você tá querendo almoço, né? Um baú cheio de ovo. Tá? Vocês têm uma superfície cheia de cascalhinhos que dá pra gente Danilo, deixa eu diferenciar. passar aí, ó. Vocês estão vendo a mais de cima? A Ana chamou ali. Tá? E depois vocês têm uma superfície que vem desse cascalhinho até mais ou menos aqui. Tá dando pra ver a diferença? E aqui a gente tem um perfil que vai até a rocha. Tá? E esse material aqui não chega a ser um solo. Ele tem fragmentos de rocha ainda. Vocês estão vendo que ele demonstra toda a característica da rocha, se a gente pensar? Não é rocha mais, certo? Mas também ainda não é completamente material pedrogenizado. Então esse horizonte é qual? Aquele horizonte que ainda não é solo completamente, mas que não ainda guarda as características da rocha, mas é muito alterado. Passa lá para eles. É o regolito aí. É o regolito que nós chamamos de horizonte C.
Então nós temos o horizonte C, esse material que o Danilo está mostrando aí. Se vocês olharem, ainda tem algumas porções de rocha nele, alguns pedaços. Tá? Mas ele já é bastante criado, tá certo? Joga Não aqui é lá na rocha cabeça. mais. Então a gente tem o horizonte C, que vem até aqui, ó. Tá certo? Esse material vermelhinho é o quê? É o horizonte B. Quantos centímetros que deve dar mais ou menos? 60? Menos de 1 metro? Não, um metro, mais ou menos, não mais. Quando a gente tem o horizonte B de 1 metro, menos ou mais um pouquinho, que tipo de solo, que tipo de B que é? Nós temos um solo que não tem horizonte B, não é? Os meus solos. Vai do horizonte A para o horizonte C ou E. Esse aqui, o horizonte B está no começo, não está? Ele está evoluindo. Mas não é um solo, não é o horizonte B tão evoluído como o do latossolo, por exemplo. Então é o horizonte B incipiente. O B incipiente, qual o solo que tem? Câmbio solo. Então esse é o solo que nós fizemos o nome de Tiago. Tá certo? Ele tem um solo B, que não é muito desenvolvido, mas também não é neném. Tá certo? Então ele já tem uma certa Experiência. adolescente que a gente tem na vida. Tá certo? Aquele lá dá pra gente dividir em dois. Vocês estão vendo? Tem o horizonte A, que é aquele material que tem muito material dentro. Um A, dois, é esse material. Então nós temos o horizonte A, esse mais escuro, o horizonte B pouco desenvolvido, bem incipiente, e o horizonte C, que nem é rocha e nem é solo. É o saprolito. Tá certo? O qual? Tá? Saprolito. Eu sei. Que é regolito, Regolito e saprolito. E o latossolo? Quem que é? Latossolo no horizonte B, você não consegue, é raro você ver o final dele, porque ele é muito profundo. Chega a 30 metros só de horizonte B. Então esse aqui é um solo jovem, né? O cambissolo é um solo jovem, mas não é um solo, por exemplo, como se eu olhar numa vertente que tivesse só o cascalho e a rocha, eu teria um lipossolo. Tá? Nas partes mais íngremes aqui desse seio de moça, a gente tem um lipossolo. Se você for com, com esse martelinho, você vai ver esse material cascalhento e a rocha logo abaixo. que seria lá da canastra. Que seria da canastra, da borda dessa serra, aí são os neossolos, solos jovens, tá? E os solos das regiões planas são os solos antigos dos latossolos. Morro do Chapéu, tá? É mais um residual, Não vou falar nada. com diferença que ele tem um pouco mais de base, né? Que dá a sensação de aba, tá certo? Mas é um residual como todos aqui da região, sustentado pelo arenito marília, a história é parecida. É tá? testemunho também? Testemunho também. Nesse local, como eu estava chamando a atenção, com a Sueli, vocês estão vendo que tem uma mata que parece que está morta na aba desse chapéu. A gente tem a sensação que a vegetação morreu. Não é isso? né? Essa é a mata estacional que a gente chama decidual. É aquela mata estacional que perde todas as folhas no período seco. Então a gente tem as aroeiras, os angicos, né, e outras espécies caducas que a gente chama, tá? Então a mata estacional, ela é uma fitofisionomia do cerrado do Brasil Central. Ela só ocorre em regiões onde você tem um certo declive e o solo melhora a sua fertilidade. Então, certamente esse solo tem um pouco mais de carbonato e deu essa feição, né, e a possibilidade dessa mata estacional se instalar aí. Uma outra evidência de fertilidade que a gente pode observar aqui na região é o ipê branco. Fertilidade do solo? Do solo. Vocês estão vendo, a gente tem um ipê branco ali, outro daqui. Logo ali embaixo tem mais um, são os ipês brancos. Eles só ocorrem em solos férteis. A ipê branco a gente não tem... Mas aí atrás também era fértil o solo? Não, é um pouco, é uma arilha, né, um solo de pouca fertilidade, mas quando o carbonato
a porcentagem aumenta, ele aumenta a sua fertilidade também. Né? O cálcio, que é o nutriente do carbonato, é que está dando toda essa... É um nutriente importante, né, para as plantas. Então o ipê branco também é uma outra evidência da fertilidade desse morro. Tá? É um morro testemunho, né? Vocês observam o seguinte, o que é do cerrado já está brotando. Antes da chuva se instalar, o cerrado brota. Ele ganha novo aspecto. Isso porque o cerrado tem as raízes pivotantes, vocês já sabem isso. E o lençol de água sobe um pouquinho nessa época, dá a possibilidade do cerrado brotar. A mata estacional não. Ela não tem raiz pivotante. A raiz dela é espalhada porque o solo ali é muito raso. Então ela precisa da chuva, né, para poder brotar. Então ela tem essa característica de mata morta ou que secou. Então, é a mata estacional decidual. Tá? Se alguém quiser subir no Morro do Chapéu, a gente vai ficar um tempinho aqui, nós vamos almoçar, a gente espera quem quiser subir. Tá? Então aqui dá para saber claramente, para vocês verem as fitofisionomias do cerrado, as diferentes. Ó. Você tem a mata estacional, lá no topo você tem o cerrado, ali embaixo você tem uma vereda, que é uma outra fitofisionomia que ocorre no cerrado. Certo? Então a gente tem um vale em vereda, tem a mata estacional, tem o cerrado estrito senso, ou aquele cerrado típico, tá certo? Agavão, todo mundo fala fezes! Fezes! É vídeo, seus doidos! Duas palavras! Cerveja e sombra. Duas! Égua, doido! Que lindo! Beleza pura. Ah, tá. Duas palavras! Ah, tá. Alegria. Cerrado. Vai lá, filho! Duas palavras. Vamos aí, ali! É, Sueli! Vem, Sueli! Eu amo você, Diego. Você briga comigo, mas eu te amo. Porque você é mãe, né? Você se sente mãe nossa, né? Não, mas eu não me tira não, que eu sou velha depois de um tempo, fica com as pelancas tudo aparecendo. Isso, é linda, meu amor. As pelancas vira começa depois dos 40. Começa depois dos 40, só que... Eu tô com 20, tô só ensaiando ainda. 20 é tão bom. 20 é bonito, né? É bonito. Aí você pode. O piquenique. Pelo amor de Deus. Quer dizer, não, cara, e ela tá gravando tudo, sabe? Aí ela falou, você pode ficar tranquilo, tudo isso acontecer, né? Essa primeira aqui, e aí vai desajustar legal. E ficou legal até hoje, que aí... Eu vou pegar uma bosta de vaca, vou pegar uma bosta de vaca fresquinha, você vai ver que eu vou fazer com você, pai. É bom pra coluna. Olha lá. Branca aí, vermelha. Ah, você não viu ele de cuequinha? Ridículo. Ele transparente, cueca dele branca. Branquinha. Então, imagina essa barriga toda aí, Nossa, aquela em cima lá. Nossa, Carol. Ei, Carol. É isso mesmo. Eu falei, a turma. Cadê o Danilo? Zé? Cadê o Danilo? Vem cá. Me dá um depoimento, o que é que tem lá em cima? Pra quem já disse que a Paró e Carato é fichinha, brincadeira. E aí, mas o que que rola lá em cima? Legal, isso é bom.
Trabalho de campo, é? Doida, é. Quase foi picado um escorpião, você imagina? Tava dentro da minha roupa. Trabalho de campo, é? Vou pegar 2 bananas de novo. É rolar a situação. Trabalho de campo, é? É, né? É, né? É. Ralação, cadê ela lá, ó? Ralação. Trabalho de campo, é? Aventura. Trabalho de campo é o quê? Show de bola. Diversão, pô. Trabalho de campo. Vem cá parar. Égua doido. De novo, vai. Trabalho de campo. Putaria. Trabalho de campo é? Tudo. Trabalho de campo. É ótimo, maravilhoso. Trabalho de campo é? Maravilhoso o trabalho de campo, nós estamos super felizes desse paraíso aqui, ó, de horizonte. Olha que visual maravilhoso, descansa. Carpe diem, aproveite o dia. Aproveite o dia. Latim. É, melhor que um dia maravilhoso igual esse aqui. Eu pensei que fosse estar chuvoso, frio e tal. Tá um clima super agradável. É, Maria Lípia! Trabalho de campo. Vejam, certo? Trabalho de campo para você se ligar E ó, putaria. Mas você tá pondo a boca na banana? Vamos ver outra opinião Ciene, cuidado, viu? Estranha até bicho. Seco. Só seco é casa de cobra e de escorpião. O que você tá filmando aí, minha bunda? Tatuagem, porra. É, não tem tatuagem na bunda? Eu tenho aqui, ó. Olha o Chuck, mostra o Chuck. Doideira, cara. Doideira. Filma da Laura. Da Laura é bonita, Filma da Laura. Cadê a tatuagem da Laura? Aê! Filma. Peraí, não pegou. Peraí, você pôs a mão. Aê, tem mais trabalho? Eu tô tremendo. Você toca isso daqui? Ah, eu quero. Ilovski. Você quase perdeu seu amigo. Uma picada de escorpião. Ei, menina, não pode, doido. Nossa, tudo ficou ruim, né? Muito TikTok. Aqui, passa aqui, você vai sentir. Trabalho de campo, é? Você me pegou. O trabalho de campo é a melhor coisa que se faz no curso de geografia. Sem dúvida. Chupa que é de uva! Senta que é de menta, Lu. Vai, Lulu. Que isso, Lulu? Vai não, não encara não, Lulu. Põe a cara com ela não, põe a cara com ela não, que a irmã dela tá aí. Ó a irmã da Lu. Qual dela? Olha lá. Duas irmãs bonitonas. Cristina. Como é que é, Zé? Cristina. Vai parar no corga aí, galera. Vai a bunda. Tirar. Como é que chama a parada? Badalhoca. Tirar a badalhoca. Aê! Galera do fundão, tem que lavar o botão. A galera do fundão. Tem que lavar o botão. Vai lavar o botão vocês também, cambada de fedal. Eu sei, Sérgio, viado. Tá dormindo essa hora só muito. Cambada de vem padeiro. O topete dele é tão coisa assim. De que me adianta viver na cidade? Badalhoca. Mandou uma moça. Badalhoca. Sabe o que é badalhoca, menino? Tu não sabe o que é, tu fica falando, tu não sabe nem o que é. Ele fala sem saber o que é. É, sei o que é. Aos restos mortais do ânus. Parada é o seguinte, deixa eu explicar o que é Quando badalhoca. você limpa o cu e não limpa direito, fica aquelas Nos pelos, mas é nos pelos do arredores cu, do entendeu? cu. Aquilo se chama badalhoca. Ou seja, badalhoca.
Normalmente quando passa depois de 2 horas fica meio pretinho. Ah, não. O que é pemba, vem? Pemba é um pozinho santo, pozinho santo. Que você passa antes de fazer defumação, limpeza, essas coisas. Passa na minha loja. Gente, vai de ré. Ei, tá igual aquele longe de Curitiba. Ai, eu tive de novo aquela premonição. É, a bacia ambos. Onde nós estamos? Na Serra da Boa Vista. Serra da Boa Vista, ela recebeu o nome por esse canal, né, fluvial, que passa aqui nesse vale, tá? Então é a bacia do Paraná, gente. Desse lado nós temos os afluentes do Rio Grande e desse lado os afluentes do Rio Paranaíba. Quando eles se juntam no pontal do triângulo, eles vão dar origem ao Rio Paraná, tá? Obrigada. Essa Serra do Boa Vista, ela é uma região antiguíssima e o Marília proporcionou, gente, um lugar muito aconchegante, ou seja, nós temos, o Marília, ele contorna todo esse vale, né, da bacia do Boa Vista e o Marília, o que ele fez? Ele protegeu essa área. A única saída do vale é essa saída que vocês estão vendo aqui. Então aqui era área de comunidades indígenas. Então era um local muito prazeroso, né, de primitivos estarem habitando. Tanto é que a gente tem essas missões rupestres. É um local onde tem missões nas rochas, para evidenciar essas comunidades mais antigas. Vocês estão vendo, dentro do vale a gente tem as veredas também. E é bastante erosão aqui dentro do Vale do Boa Vista. Esses pequenos proprietários, vocês viram que quando nós saímos de Uberlândia, predominavam as grandes propriedades. Aqui dentro do Vale do Boa Vista, predominam as pequenas propriedades. Tá? E os solos também são muito friáveis e a gente tem muitos processos erosivos aqui dentro do vale. Muitas vossorocas, muitas rabinas. Quais bacias que é aqui mesmo, que é o divisor de águas? Aqui é a bacia do Rio Grande, do outro lado é do Paranaíba. Na verdade, tudo faz parte da bacia do Paraná. É, quando eles se juntam, eles vão dar origem à bacia do Paraná. Você estudou, Maurício? Sabe? Então, gente, nos paredões vocês veem o Marília, né? Típico. Do Rio Grande, do Paraná. E a mancha preta é por causa da chuva. Às vezes vai dissolvendo os carbonatos, isso vai escorrendo e vai dando essa... É como se fosse um resíduo, né, da própria rocha, mas se você for lá escavar, ela está vermelhinha por baixo. Tá? Sim, a decomposição da própria rocha. Vocês estão vendo lá que a gente tem também duas superfícies aplainadas, entre elas um vale. Isso é que a gente chama de vale alçado. Ou seja, existiu um tempo que lá era um vale, tá? Quando essa superfície estava sendo desgastada. Ele permaneceu, hoje não escoa mais água, mas é evidência de um vale antigo. Tá? Então esses residuais, eles são o que sobraram, né, da Chapadão aqui nessa região. Então nós tínhamos uma região, né, muito mais ampla desses chapadões. Sobraram esses resíduos, que a gente chama de morros residuais. Essas feições de vale que nós temos, né, no relevo, hoje eles estão bem acima, estão junto com esses residuais, esses morros testemunhos, mas evidenciam um vale antigo. Ah, aquele ali, ó. Aquela parte ali da clara e esse lá, calma aqui. Essa é o arenito Marília, tá? A parte alta é a dissolução, porque o Marília é composto por carbonato, óxido de ferro, então é a dissolução disso. Na verdade, a água da chuva é que vai escorrendo e vai dando aquela coloração. Se você pegar um martelinho geológico, lá, é tudo vermelhinho, tá? E ali a rocha não está assim, ali é sol. É rocha santa, é rocha santa, Aqui nós vamos ter a rocha santa aqui, ó, bem abaixo de nós. Nós estamos em cima de um local igual aquele. Se você olhar de lá, tá aqui o Marília da mesma forma que está lá. E aqui o Adamantina está no sopé do Marília. A formação Adamantina já foi identificada. Esse vale é da formação Adamantina. Tá? Ele é um curso d'água ou só uma vossorada? É um curso d'água e as lagoas fluviais estão sofrendo processo de erosão. Lá tem um outro curso d'água, onde está mais verdinho.
Uma outra coisa legal aqui, que sempre eu falo para vocês, que agora dá para vocês verem o que eu falo, né, na sala de aula. Isso aqui é uma mata-galeria? É mata-galeria, associada com vereda. Então está evoluindo de vereda para mata. O que você fala isso aí? Fala aí. São os depósitos de talos. Vocês lembram que eu falava que o relevo tabular tem uma feição que chama depósito de talo? São esses morros que se desenvolveram na borda desses Mas a área recicláveis. aqui tá bem desmatada, né? Bem desmatada. A gente tem um depósito de talos ali, outro ali, tá vendo? Depósito de quê? Sempre depósito de talos. São materiais, são materiais mais grosseiros que vão descendo com a chuva e vão formando esses depósitos de talos nos sopés. Aqui nós temos um, ali nós temos outro. Tá vendo? Essa parte arredondada na borda. E é justamente por esses depósitos de talos que a gente consegue subir nas serras aqui. Talos. O ônibus subiu em um, quando nós subimos de ônibus agora. Por quê? Porque essa serra, ela é muito íngreme. Então o depósito de talos te dá a condição de subir. Tá certo? E até a vegetação ela é diferenciada Diferente. por conta disso, porque ela não tem uma constituição. O solo não é bem muito desenvolvido e a vegetação é rala, é diferente. O que você está rindo?